Quem não conhece a história do pastor Júlio César, né? Certamente todos os inscritos do seu canal conhecem sim a história do pastor Júlio César. O pastor Júlio César ele teve momentos grandiosos em sua vida e também momentos de complicação na sua vida espiritual. Eu tenho uma admiração por ele, porque é um homem que tem defendido a verdade, tem defendido a santidade, tem lutado em favor da verdade, né? Tem lutado. E nós sabemos que o alvo do diabo nos últimos dias não é derrubar esses pastores mundanos que vivem conforme o mundo quer e conforme o mundo ensina. Não, o diabo não está preocupado com eles. O diabo está preocupado com grandes homens de Deus que defendem a doutrina de Cristo. Você quer ser um homem perseguido, uma mulher perseguida? Defenda a verdade dessa palavra. Lute pela verdade que você vai ver o diabo te perseguir e vir com tudo contra a sua vida. Então ele vem atravessando muitos momentos complicados, momentos difíceis de sua vida espiritual, né? Muitos momentos difíceis, que não é brincadeira. Em momentos esses que nós não estamos aqui para julgar o servo de Deus, muito pelo contrário, para poder apoiá-lo e dar a ele toda a força que ele precisa, que é a realidade. Porque quando nós erramos, irmãos, não estou dizendo que ele errou, mas quando nós erramos, quando a gente entra em uma situação complicada, o que a gente precisa? A gente não precisa de pessoas para nos atacar. A gente não precisa de pessoas para nos afundar. A gente precisa de pessoas para nos ajudar. É isso que a gente precisa. Lembra de Jesus? Jesus ele sobe no Getsemane com os seus 12 discípulos. E Jesus, tomado de um momento de agonia muito grandiosa, ele disse para Pedro: ficai aqui e velai comigo, porque a minha alma está angustiada até a morte. Só que todos eles vão dormir e Jesus fica sozinho. Então, no nosso momento difícil, a gente precisa de apoiadores, de ajudadores e não de acusadores. Porque acusador a gente já tem um, que é o diabo. O diabo já é o nosso acusador. E a Bíblia diz que ele nos acusa de dia e de noite. Então nós não precisamos de outro acusador. Nós precisamos de apoiadores, de pessoas que nos ajudem, de pessoas que nos fortaleçam. Porque, irmãos, o próprio Deus, ele disse, cairá o justo, mas não ficará prostrado, porque Deus o levantará. É a palavra que promete isso. Se o justo cair, Deus o levanta. Então o pastor Júlio César ele vem atravessando muitos momentos complicados, momentos difíceis, momentos muito complicados em sua vida, né? E nós não estamos aqui para acusá-lo e para julgá-lo, muito pelo contrário, que ele possa erguer a cabeça e retomar todas as atividades na obra de Deus e voltar a ser um grande ganhador de alma para Jesus. E voltar a fazer a obra de Deus com toda força, com todo vigor, para a qual aquilo que Deus lhe chamou, né? Infelizmente, tem tanta gente que acusa, tem gente que está lá, tem gente que tem o prazer, irmãos, de arrebentar o outro. Tem gente que gosta de crescer nas costas dos outros, né? Infelizmente, é assim que funciona. Tem canais aqui no YouTube que, em vez dele ajudar o outro, não, ele termina de matar o outro, infelizmente, né? Ele termina de matar o outro. Tem canais gananciosos que eles querem crescer sozinho. Eles não querem ajudar os outros a crescer junto com eles.
Entra o espírito da ganância e eles querem crescer sozinhos. Nós somos um corpo, somos uma família. Nós temos que se ajudar, crescer junto. E se o nosso irmão cair, se o nosso irmão não tiver uma situação boa, nós temos que ajudá-los, fortalecê-los, dar uma palavra de ânimo. Não é à toa que Salomão disse em Provérbios, capítulo 18, versículo 21, a morte e a vida está no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. É o que a Bíblia diz. Só que a mesma Bíblia diz assim: há alguns cujas palavras são como pontas de espada, mas a língua do justo, ela é saúde. Mas, infelizmente, tem gente que parece que tem prazer, né, de ver o seu irmão ferido, o seu irmão machucado. Amém? Não tenho prazer de ver o seu irmão ferido e machucado, mas tenho prazer na sua conquista, na sua felicidade. Ore em favor daqueles que não estão bem. Vamos orar em favor da vida do pastor Júlio, para que Deus o fortaleça, Deus lhe conceda graça dia após dia. Amém? Que Deus abençoe grandiosamente a sua vida. Vamos se reunir, se fortalecer diante de Cristo. Somos uma família. Nós não temos que estar brigando. Nós temos que estar caminhando junto. Jesus, ele disse, porventura, se uma casa estiver dividida, ela pode subsistir? Não tem como. Então, somos um corpo, e esse corpo não pode lutar contra, ele tem que lutar junto contra as forças do mal e contra as coisas desse mundo. Amém? Que Deus lhe abençoe grandiosamente, que o Senhor lhe conceda graça e muita força do céu. Ajude, dê uma palavra de ânimo àqueles que estão fracos, àqueles que estão desanimados, àqueles que estão passando problema espiritual. Dê uma palavra de ânimo e os ajude. Se inscreva no nosso canal e nos ajude a enviar os nossos vídeos, a enviar as verdades dos nossos vídeos, para que possa promover a edificação àqueles que a ouvem.